Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer o Fiagro FGAA11 da FG/A e vamos falar do relatório do mês de abril que acabou de sair, ainda está quente, não vou dizer que está quentíssimo, mas ainda está quente, saiu na última sexta-feira, estamos trazendo o vídeo agora na terça-feira e esse relatório trata dos rendimentos que vão ser pagos ainda amanhã no mês de maio e vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Nos últimos 12 meses o dividend yield pago pelo fundo foi de 16,15%, o que é um bom dividend yield, poderia dizer até muito bom, considerando principalmente que esse fundo aqui é um dos poucos fiagros que são middle risk. Porém, no momento, como todo o mercado de fiagros está em baixo, o P sobre VP do fundo está a 0,91. O que quer dizer isso? Quer dizer que o fundo está com 9% de desconto. Isso quer dizer que pode ser um bom momento de entrada no fundo, aproveitando esse desconto de 9%, mas só lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum fiagro, nenhum FINFRA e nenhuma ação. Só você, somente você, que decide se é bom ou não colocar ele na sua carteira. Vou passar informações para você. Com essas informações e estudando melhor, você decide se vale a pena ou não para você. Só que esse desconto indica que o fundo, se ele estivesse no preço justo dele, esse dividend yield não estaria tão bom assim. Ele cairia para 14,61%, o que continua sendo um bom dividend yield, considerando que ele é middle risk. Comparando a fundos high grade, que não temos no Fiagro, mas temos, por exemplo, em fundo imobiliário, eles estão pagando na faixa de 12%. E um fundo middle risk pagando 14,61 é um bom dividend yield. E para quem comprar, claro, com esse preço absurdamente barato que está no momento, vai pegar aquele yield que eu falei para vocês, 16,15. O ruim é para quem comprou quando ele estava, por exemplo, 2 anos atrás, ele custava R$11, meus amigos. Ou seja, ele caiu praticamente R$3 de valor. Naquela época ele estava muito acima do valor patrimonial também. O dividendo que vai ser pago amanhã, meus amigos, é de 10 centavos e meio. E para quem não lembra, eu vou relembrar, nos últimos 2 meses ele pagou 10 centavos. E no mês passado, eu previ que ele poderia pagar até menos de 10 centavos. Não era garantido, mas poderia sim, porque no mês de março teve mais uma queda de meio ponto percentual na Selic. Esse mês teve mais só 0,25 e esse 0,25 ainda vai afetar só no mês seguinte, mas a queda no meio ponto percentual em março, que ia afetar os rendimentos do mês de abril, que são os responsáveis pelos pagamentos agora de maio, essa queda de meio ponto percentual poderia levar o fundo, ao invés de pagar 10 centavos como ele estava pagando nos últimos 2 meses, pagar menos, pagar 9,5, pagar até 9 centavos. Até porque a reserva dele estava praticamente zerada, meus amigos. Mas só que não. O fundo se recuperou e pagou 10 centavos e meio, pagou acima dos últimos 2 meses e a gente vai trazer uma boa notícia para vocês daqui a pouquinho no relatório. E esses 10 centavos e meio equivale a um yield de 1,20% do mês. Ou seja, um yield muito top, considerando que a maioria dos fundos high yields está pagando entre 1% e 1,10. E ele pagando 1,20 e sendo middle risk, ou seja, eu estou falando de 1 a 1,10 os high yields, ou seja, os mais arriscados. Ele deveria pagar até menos do que isso. Ao invés disso, ele pagou foi mais. Como eu estou trazendo atualizações mensais desse fundo, basicamente nos últimos 12 meses, no mínimo, eu já trouxe leitura de todos os relatórios, porque esse aqui é um dos maiores sucessos do nosso canal. Então, todo mês ele está batendo as metas e a gente está trazendo novamente. Então, por isso, eu vou fazer alguns cortes de algumas coisas. Eu trouxe nos vídeos anteriores que não são tão importantes e que se repetem mês a mês. Então, por isso, eu evitei trazer elas e vou trazer mais as novidades. Nesse relatório aqui, ele já fala dessa questão da tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e que afetou nossos irmãos gaúchos. E o mais importante aqui na questão do fundo é que ele já fala que não possui nenhuma exposição direta à região. Ou seja, para o fundo, essa tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul não vai afetar o fundo. Outra coisa importante que o fundo nos trouxe no relatório foi essa questão aqui, que o mês de abril teve um evento de melhoria de crédito e com isso teve uma atualização da precificação dos ativos do fundo pela administradora. Isso teve um resultado de marcação em 49,28% dos ativos, ou seja, quase na metade da carteira do fundo, e resultou isso num ganho de 1.700.000 quase, 672 mil para ser mais preciso. Isso aqui, pessoal, não ficou claro, mas eu acredito que isso aqui foi lançado na DRE do fundo, porque é uma DRE contábil, e por isso é que temos aquela boa notícia para vocês. Vamos mostrar na sequência. Mas antes disso, eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o FGAA11 na sua carteira? Tá pensando em colocá-lo na sua carteira? Diminuir sua exposição, aumentar a exposição, principalmente nesse momento que está em baixa, que ele está com 9% de desconto, ou tá pensando até em zerar a sua posição? Me diga aqui nos comentários, me diga também quais são os outros
quantos fiagos que você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagos, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. De forma alguma, já se inscreve agora. Agorinha mesmo, se inscreva. Deixa aquele likezão, ative o sininho, deixa o seu comentário pra nos ajudar a bater na meta. E a meta daqui é a mais complicada do canal. Por quê? Porque aqui o sarrafo é muito alto. Aqui é um dos vídeos mensais que mais dá views no canal. Então aqui o sarrafo é mais alto. Aqui são 600 views. Então não vou nem dizer que são apenas 600 views, são 600 views. Se a gente bater essa meta de 600 views, que normalmente a gente bate com uma certa folga, no próximo mês, mais ou menos na metade do mês, como está acontecendo esse mês, a gente trará mais uma leitura do relatório do mês de maio, no próximo mês de junho aqui do FGAA 11. Nos ajude a bater essa meta. Vamos lá, continuando. Aqui passando rapidamente, porque isso normalmente eu trago, mas é sempre bom renovar, porque isso aqui é importante. Top 5 maiores devedores. Alcoeste com 17,8%, WD com 14,3%. Essas duas juntas totalizam 32% da carteira do fundo. Para mim, aqui é o maior risco do nosso querido FGAA. É o maior risco. São essas duas concentrações que são relativamente altas, que o ideal é na faixa de uns 5%. Uma aqui é 18% e a outra é 14%. Então, duas concentrações muito altas. E ainda temos essas outras que não são baixas. Por exemplo, a Jales, mas a Jales pelo menos tem rate, a Sonora e a Ubifol, totalizando nesse top 5 devedores 56% do patrimônio líquido do fundo alocado a apenas esses 5 devedores. E você está vendo aqui, o fundo tem 16 devedores e apenas 5 totalizam quase 60% da carteira do fundo. Para mim, o grande problema do FGA é exatamente essa concentração. Dá um problema até numa Jales ou na Sonora, já dá uma quebrada aqui no fundo. Agora, se der no Alcoeste, na WD, aí, meus amigos, a situação complica, porque vai cair um rendimento grande do fundo. Espero que nada aconteça, mas esse é o sinal de alerta. Se esse fundo não tivesse tantas concentrações, eu acho que ele estava voando muito melhor e não estaria tão descontado como ele está atualmente. E lembrando essa questão que eu sempre gosto de mostrar para vocês, que o fundo basicamente é um fundo de papel indexado a CRA, basicamente como a maioria dos fiagos. Cerca de 93% da carteira do fundo é CRA, 6% é CRI, ou seja, só essas duas aí é quase 99% e tem 1% em caixa ainda. Em termos de indexador, como a maioria dos fiagos também, ele é praticamente um fundo indexado 100% a CDI. 99% da carteira é CDI e apenas 1% é IPCA. E trazemos aqui a DRE contábil do fundo, como eu falei para vocês, trouxe para comparar a do mês passado para mostrar para vocês. Você vê que a receita de juros subiu para 6.710.000 e no mês passado foi apenas 5.216.000. Meus amigos, subiu muito a receita de juros. Vocês estão vendo? Basicamente 1,5 milhão. E esse 1,5 milhão aí, eu creio que tem relação com aquele valor que a gente viu de praticamente 1.700.000. Não deixou claro ali no texto que teria lançado aqueles valores aqui na receita de juros, mas eu creio que foi o que aconteceu, porque se não fosse isso, a tendência é que tivesse uma queda na receita de juros. Com esse aumento absurdo que teve na receita de juros e as taxas de administração e outras taxas ficaram praticamente no mesmo patamar, o que aconteceu? O valor do lucro do fundo foi 6.173.000. No mês passado, foi apenas 4.700.000. Basicamente 1,5 milhão também de diferença aqui no resultado. Com isso, o fundo distribuiu 10 centavos e meio. O que foi utilizado para pagar esses 10 centavos e meio foi apenas 4.733.000, ou seja, reteu 1,5 milhão praticamente, 1.439.000. E ele estava praticamente zerado, meus amigos. Estava com reserva bem pequenininha. Você olha aqui que a reserva total dele, 1.756.000, ou seja, ele tinha 300.000 em caixa, muito pouco dinheiro. Esse 1.756.000, pessoal, eu fiz as contas aqui pra gente, ele equivale a 3,8 centavos, praticamente 4 centavos. Meus amigos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se próximo mês, por exemplo, o lucro do fundo for suficiente para pagar apenas 9 centavos e meio por cota, ele pode chegar e colocar 1 centavo e manter os 10,5. E ele fala aqui, ó, que o fundo tenta ter a menor volatilidade possível. A gente vê que é isso mesmo que ele tenta fazer, porque quando ele vai caindo aos pouquinhos. Vocês viram que anteriormente, se você olhar os relatórios anteriores, ele estava lá, pagando seus 12 centavos, depois caiu para 1 centavo, depois caiu para 10 centavos, vai caindo de pouco em pouco. Ele foi caindo exatamente por causa da queda da Selic, que caiu já de 13,75 em agosto do ano passado e agora está apenas 10,50% ao ano. Teve uma queda de 3,25 pontos percentuais e por isso as receitas foram caindo. Mas com esse valor que ele ganhou extra nessa reavaliação dos ativos, de quase metade da carteira, que eu creio que foi o que ele lançou aqui
na receita de juros, ele fez essa reserva absurda aqui e com isso provavelmente vai garantir esses 10 centavos e meio por vários meses, meus amigos. Se ele quisesse, ele já tinha pago era uns 11 centavos para agradar mais ainda, ou até mais. Ainda bem que ele tem esse planejamento de manter a volatilidade dos pagamentos, principalmente, menor possível. Essa volatilidade que ele fala aqui é dos rendimentos. Então, com isso, eu creio que ele vai tentar manter esses 10 centavos e meio por vários e vários meses. Até porque agora ele tem 4 centavos de reserva. No mês passado, ele ficou apenas com 316 mil. Aqui é bom porque a gente vê quanto é que o fundo tem na reserva. Vários outros fundos imobiliários, Fiagros e Fiinfras não mostra isso. O que eu não gosto aqui é exatamente essa questão dessa DRE dele mostrar apenas um mês. Custaria ele colocar pelo menos em uns 3 meses, na pior das hipóteses, que para mim o ideal é 1 ano, mas pelo menos uns 6 meses. Na ausência de 6 meses, 3 meses, mas ele colocar apenas um mês e a gente tem que ficar fazendo isso aqui, colocando o relatório anterior para a gente comparar. Mas o que importa é isso, que provavelmente o fundo vai manter esses 10 centavos e meio por vários meses, a não ser que aconteça alguma coisa fora do normal, alguém deixe de pagar e com isso o fundo caia. Mas eu não creio que aconteça isso, porque até naquela crise da soja toda que teve, ele não caiu. Por quê? Porque ele não tem exposição à soja. Ele é um fundo que ele é majoritariamente no setor de açúcar e etanol. E esse setor tá voando. Então, provavelmente nos próximos meses a gente não vai ver gente deixando de pagar. Inclusive, esse maior devedor do fundo, a Alcoeste, é uma empresa de açúcar e etanol, um dos melhores setores do agronegócio, e com isso provavelmente não deve deixar de pagar, pelo menos no curto prazo. Chegamos aqui à carteira do fundo e eu destaquei novamente para vocês esses principais devedores que ficam separados aqui. A Alcoeste, se você somar, vai dar aqueles cerca de 18% e a WD aqueles 14%, e você vê que eles não têm rate. Cerca de 40% da carteira do fundo tem rate. É um dos fiagros que mais possui devedores com rate, mas exatamente esses dois principais devedores não têm rate, o que é ruim. E a gente percebe pela minha marcação em vermelho, que eu marquei em vermelho o que é taxa high yield aí para mim. A Alcoeste tem uma taxa high yield em pelo menos um dos CRAs dela. A WD tem taxa high yield em 2 dos CRAs dela. As outras taxas high yield são de outros devedores. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, PCA mais 11 praticamente. E também temos algumas taxas high grade, inclusive uma da WD. Essa aqui CDI mais 2,25. Apesar de eu achar que tem gente que vai dizer que 2,25 já é middle risk, mas eu considero que isso aqui ainda é uma high grade. A Jalles, por exemplo, que é o terceiro maior devedor, tá com uma taxa zona high grade zona aqui, CDI mais 1%. E temos também na carteira do FGA outros fiagros que a gente nunca soube quais são, porque ele não cita no relatório, ele só diz que são fiagros, que é uma posição de 5 milhões. Eu esqueci de dizer, né? Aqui são tudo CRA. O único CRI é esse aqui da Cibra Fértil. Aqui nós temos os devedores, como eu já mostrei para vocês, são 16 devedores diferentes, mas são 24 CRAs e um CRI, 25 ativos, fora os fiagros. Aqui temos os valores investidos, os percentuais do patrimônio líquido investido e aqui as taxas. Mas eu já destaquei a maioria das taxas, como eu mostrei para vocês. Em vermelho estão as que eu considero high yield, em amarelo as high grade e as que não tem marcação nenhuma são as middle risk. E para fechar, ele tem cerca ainda de 10 milhões no caixa do fundo, cerca de 2,1% do patrimônio líquido do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, agorinha mesmo. Já se inscreve agora, deixa aquele likezão, comente aqui, ative o sininho, ajude a gente a bater a meta de 600 views. Sim, 600 views. Se a gente bater essa meta, no mais ou menos meio do mês que vem, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de maio aqui do FGA 11, da FG/A. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!